Muito bem. Boa noite. Vamos continuar com o nosso bate-papo a respeito das hipóteses de extinção do crédito tributário. Nós paramos lá no artigo 156, que vai dizer: extingue-se o crédito tributário pelo pagamento. Vimos as hipóteses também de imputação do pagamento, da compensação, os problemas decorrentes da compensação, as dificuldades que o Estado cria relativamente à compensação, a transação, uma hipótese muito rara, deveria ocorrer de forma mais constante, mas não, é uma hipótese muito rara, mas há essa hipótese da transação, que é uma espécie de acordo, não é? Mas se defende que não pode haver transação pela indisponibilidade do interesse público, mas muitas vezes a cobrança está sendo excessiva, está sendo indevida, não ofende o interesse público fazer a transação, mas afinal dificilmente se utiliza a transação. Daí vimos as hipóteses de remissão, principalmente naquela relação custo-benefício, não é? A execução custando muito mais para o contribuinte, para o Estado, do que aquele objetivo que ela busca receber, uma quantia irrisória. Vimos daí, começamos a ver a prescrição e a decadência. São duas hipóteses, e eu parei aqui, porque tem umas questões muito interessantes relativamente à prescrição. Existem, então, essas duas hipóteses de extinção do crédito tributário. A decadência, que é aquele prazo de 5 anos anterior ao lançamento, ou seja, não chegou a ser constituído o crédito tributário. Então, se não chegou a ser constituído o crédito tributário pelo lançamento, não existe o crédito tributário. É uma forma, então, de reconhecimento de extinção. Ele nem chegou a existir o crédito tributário, porque nós sabemos que o crédito tributário começa com o lançamento. Se não houve lançamento, não há crédito tributário. Aí não temos muita discussão a esse respeito. A maior discussão é relativamente à prescrição, porque daí já há o crédito tributário. Apenas o fisco ficou inerte para entrar com a execução, mas o crédito tributário, ele existe. E a questão é, eu paguei um crédito tributário em relação ao qual já houve a decadência, eu tenho o direito de devolução? Sim, certo? Porque eu paguei uma coisa que não existe. A complicação é se eu tenho o direito de receber a restituição daquilo que eu paguei e que estava prescrito. Por exemplo, eu fui lá e fiz um parcelamento, mas o crédito já estava prescrito. Aquele parcelamento vale? Ou fui lá e paguei o tributo que já estava prescrito, eu renunciei à prescrição lá. E aí há uma distinção entre o Código Civil, naquelas hipóteses lá dos artigos 189 a 191 do Código Civil de 2002, que fala, se eu paguei um crédito prescrito, eu não posso pedir a repetição porque eu renunciei ao prazo de prescrição, eu reconheci que devia e fui lá e paguei. Porque a prescrição, ela apenas, para o credor, é uma perda do direito de ação, mas a dívida existe. Se eu paguei a dívida e ela existe, eu não tenho
direito de receber a devolução. Todavia, em direito tributário, não. Em direito tributário é diferente. Se eu paguei um crédito prescrito, esse artigo 156, lá no inciso 5, ele fala que a prescrição extingue o crédito tributário. Então, eu trouxe aqui então é um tratamento diferente. Aqui difere o tratamento tributário, o Código Tributário, com o Código Civil. Eu trouxe aqui um acórdão do Superior Tribunal de Justiça que eu acho que nos ajuda a entender um pouco essa questão, que eu reconheço que é uma questão complexa, reconheço que é uma questão que causa uma certa perplexidade, né? Diz a ementa, portanto, deste julgado do Superior Tribunal de Justiça: civil e tributário, parcelamento de crédito tributário prescrito, impossibilidade, crédito extinto na forma do artigo 156, 5º do CTN, precedentes. Bom, o texto está mais ou menos assim. Consoante decidido por essa turma, ao julgar o RESP 1.210.340, da relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, a prescrição civil pode ser renunciada após a sua consumação, visto que ela apenas extingue a pretensão para o exercício do direito de ação, nos termos dos artigos 189 e 191 do Código Civil de 2002. Diferentemente do que ocorre com a prescrição tributária, a qual, em razão do comando normativo do artigo 156, 5º do Código Tributário Nacional, extingue o próprio crédito tributário e não apenas a pretensão para a busca de tutela jurisdicional, em que pese o fato de que a confissão espontânea da dívida tributária, seguida de pedido de parcelamento, representar ato inequívoco do reconhecimento do débito. Claro, se eu vou lá e peço parcelamento, eu estou reconhecendo que eu devo, né? Aquele crédito tributário. Em que pese o fato de que a confissão espontânea da dívida, seguida do pedido de parcelamento, representar ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompendo assim o curso da prescrição tributária, nos termos do artigo 174.4 do CTN, tal interrupção somente ocorrerá se o lapso prescricional estiver em curso por ocasião do reconhecimento da dívida, não havendo que se falar em renascimento da obrigação já extinta ex lege pelo comando do artigo 156, 5º do CTN, precedentes citados. Então ele vai dizer: você foi lá e fez o parcelamento do débito. Bem, se o parcelamento foi feito quando ainda não consumado o prazo de prescrição, tudo bem, aí você tem que pagar. Agora, se o parcelamento foi feito depois de consumado o prazo prescricional, você não teria mais que pagar. E por isso, se você fez esse parcelamento ou um pagamento depois de consumado o prazo prescricional, você tem direito de pedir a devolução daquilo que você pagou. Por quê? Porque aquilo que você pagou já estava extinto
nos termos deste artigo 156 quinto. Daí pode citar-se mais ou menos, aí só para melhorar aí, e fixar bem esse entendimento, continua o acordo, um outro precedente. Prescrição civil pode ser renunciada após sua consumação, visto que ela repete, né? Só que é um outro acordo. Extingue a pretensão do exercício do direito da ação, nos termos dos artigos 189 e 191 do Código Civil de 2002, diferentemente do que ocorre com a prescrição tributária, a qual, em razão do comando normativo do artigo 156 quinto do CTN, extingue o próprio crédito tributário e não apenas a pretensão para a busca da sala jurisdicional. Bem, e assim existem vários outros julgados do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, aqui há uma distinção muito grande entre o Código Tributário e o Código Civil relativamente à prescrição. As dívidas do Código Civil, mesmo prescritas, eu pagando-as, não posso pedir a devolução. Dívidas tributárias prescritas, eu pagando-as, posso pedir a devolução. Então, essa devolução nós chamamos de uma ação especial chamada repetição de indébito, que nós iremos estudar. Bom, essa distinção entre a prescrição no CPC e no Código Civil, eu queria deixar claro para vocês. Bem, vamos para a outra hipótese. Nós já conversamos, a conversão do depósito em renda é uma consequência da suspensão da exigibilidade, nós já falamos, não é? Com o depósito eu suspendo a exigibilidade, mas se eu tiver razão, o crédito não existir, eu levanto o depósito. Se eu não tiver razão, esse depósito é convertido em renda. E daí também extingue o crédito tributário pelo pagamento, não é? Feito diante daquele depósito que foi realizado lá na fase de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Aí o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150, parágrafos 1º e 4º. Bem, aqui vamos relembrar a distinção entre a decadência do artigo 173, que começa no primeiro dia, o prazo começa a contar-se no primeiro dia do exercício seguinte em que poderia ter havido o lançamento, e a decadência relativamente ao lançamento por homologação. O lançamento por homologação, ele requer, então, só a participação do contribuinte. Imposto de renda. Eu faço lá todos os cálculos, não é? E eu que calculo o imposto a pagar. No lançamento de ofício, só quem atua é o fisco. No lançamento por declaração, é um lançamento feito a 4 mãos, atuando o fisco e o contribuinte. E o lançamento por homologação, só atuando o contribuinte. O fisco fica parado, só recebe dar um exemplo, né, o imposto de renda. Todavia, quando eu pago o imposto de renda por lançamento por homologação, eu não estou quitando totalmente o imposto de renda, porque só eu que sou o contribuinte. É uma quitação provisória. O fisco, ele não participa da minha declaração do imposto de renda diretamente. Eu declaro o que eu quiser.
mas o fisco tem um prazo de 5 anos para verificar se aquilo que eu declarei está certo ou errado. Então, o pagamento que eu faço por homologação é um pagamento provisório. É um pagamento provisório. Muito bem. O fisco, por isso que se chama lançamento por homologação, o fisco tem que homologar aquilo que eu declarei e paguei. Essa homologação pode ser expressa, o fisco vem lá, examina a minha declaração, bate um carimbo lá, dizendo que está tudo certo. Praticamente impossível, nunca acontece isso que eu saiba. Então, tem dois tipos de homologações. A homologação expressa, que é essa, o fisco vai lá e fiscaliza e diz que está tudo certo. E a homologação tácita. A homologação tácita é que o fisco tem o prazo de 5 anos para conferir aquela minha declaração. Se ele não conferiu dentro do prazo de 5 anos, aquela minha declaração é considerada homologada tacitamente pela omissão do fisco. E nós vimos também que o prazo de 5 anos para essa homologação começa da data que eu fiz a declaração, a data que eu deveria fazer a declaração. Por exemplo, lá em Imposto de Renda, 30 de abril, né, que era o prazo certo para fazer a declaração. Então, esse prazo decadencial, que é de 5 anos para homologação, ele conta-se não do primeiro dia do exercício seguinte, como acontece para os outros tipos de lançamento, mas sim da data em que caracterizou o momento que eu deveria pagar e fazer aquela declaração. Então, o prazo de 5 anos, numa declaração de 2002, ao invés de começar a contar-se no dia 1º de janeiro de 2003, começa a contar no dia 30 de abril de 2002. Desde que haja algum pagamento, desde que haja pelo menos um pagamento parcial, que se chama de adiantamento de pagamento. Eu fiz a minha declaração no Imposto de Renda e declarei que devia, né? Daí o fisco vem e diz assim, não, você fez uma dedução indevida, mas eu fiz um pagamento do Imposto de Renda. Embora o fisco tenha achado que esse pagamento era parcial, eu fiz um pagamento. E quando eu fiz esse pagamento, ainda que o fisco ache que é parcial, o prazo para decadência começa da data desse pagamento, que é considerado, então, um adiantamento de pagamento. Bom, então, o que vai dizer esse dispositivo? Extingue-se o crédito tributário, inciso 7º, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento, que pode ser expressa, repito, ou tácita, nos termos do disposto do artigo 150 e seus parágrafos 1º e 4º. Então, eu fiz o pagamento, embora seja considerado incompleto, tanto que o dispositivo diz que é o pagamento antecipado. E o fisco, no prazo de 5 anos, não veio dizer que aquele pagamento não estava devido, não veio deixar de homologar aquele pagamento. Se ele passou o prazo de 5 anos, é considerado que a homologação é tácita. E havendo, portanto, essa homologação tácita, também é uma hipótese de extinção do crédito tributário. Bem, a consignação nós vamos ver, eu falei, separado, não é? E o 9º,
decisão administrativa irreformável, assim entendida, definitiva, na órbita administrativa, que não possa ser objeto de ação. Bem, aqui é o processo administrativo tributário. Processo administrativo tributário. Que tem contraditório, ampla defesa, tem duplo grau de jurisdição, mas já falei, tem recursos, tem reclamações. Bom, o recurso, como nós vimos nas hipóteses de suspensão da exigibilidade, ele suspende a cobrança. Bem, mas aí se o recurso for julgado do contribuinte procedente, aí extingue o crédito tributário. O recurso, uma vez interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário. O recurso julgado procedente extingue o crédito tributário. Bem, então, nós lembramos, não é, que das decisões da autoridade fiscal, normalmente é previsto o duplo grau de jurisdição, cabe recurso para o Conselho de Contribuintes. Falei até que existem algumas hipóteses, como na Justiça no âmbito federal, por exemplo, do Imposto de Renda, que tem recurso para o Conselho de Contribuintes e depois tem mais um recurso ainda para o Conselho Superior dos Contribuintes. Bem, esses recursos administrativos julgados em favor do contribuinte também extinguem o crédito tributário. Uns entendem, mas o Estado pode daí, perdeu lá no âmbito administrativo, pode ir discutir isso no âmbito judicial. Não, o Estado não pode, porque é vedada a chamada autolesão, reclamar autolesão. Se o próprio Estado reconheceu que o contribuinte tem razão, não pode daí o Estado querer cobrar do contribuinte na via judicial. É o venire contra factum próprio. Olha, se ele já reconheceu que administrativamente que o contribuinte tem razão, não lhe é dado vir discutir isso judicialmente. Ao contrário, se o Conselho de Contribuintes reconhecer que o Estado tem razão e não o contribuinte, aí sim o contribuinte poderá vir ao judiciário rediscutir aquela questão com base no princípio constitucional de amplo acesso aos tribunais. Então, nenhuma lesão, e esse caso seria uma lesão por parte do Estado, que não reconheceu o direito do contribuinte, o contribuinte se considera então lesado, nenhuma lesão ou ameaça de lesão poderá ser deixada, de ser apreciada pelo poder judiciário. Isso lá que vai nos dizer isso, é o artigo da Constituição Federal. Deixa eu achar o artigo aqui. Acho que era para ser o... 35, artigo 5º, 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, o contribuinte sofreu a lesão, na opinião dele, ao ser indeferido sua reclamação administrativa, então ele pode vir ao judiciário rediscutir a questão. A administração não, se a administração perdeu, ela não poderá vir ao judiciário querer rediscutir essa questão. Então é uma diferença também importante. Sobre
essas decisões administrativas, não sei se eu já falei, penso que já falei, mas ocorrem alguns absurdos, principalmente no estado do Paraná. Você recorre para o Conselho de Contribuintes, você ganha no Conselho de Contribuintes e há um absurdo, eu acho absolutamente inconstitucional, chamado recurso hierárquico. Então a Fazenda perde administrativamente e recorre para quem? Não para o Poder Judiciário, que ela não pode, mas recorre para o próprio secretário da Fazenda. Olha, veja que absurdo, daí o secretário da Fazenda é parte do processo, porque ele representa a Fazenda, e é juiz. Olha, qual juiz que vai julgar contra si próprio, não é? Então isso é um verdadeiro aleijão do nosso sistema, essa possibilidade chamada de recurso hierárquico. Outro absurdo, mas que agora felizmente está sendo afastado, é que se há empate no julgamento do Conselho de Contribuintes, há o voto de qualidade, o chamado voto de desempate, que é dado pelo presidente do Conselho de Contribuintes. Só que o Conselho de Contribuintes, a presidência é sempre de um representante do Estado. Olha, o representante do Estado vai dar o voto de desempate. Claro que vai dar a favor do Estado, não é? É um verdadeiro absurdo. Mas, felizmente, está se consagrando agora, recentemente, esse princípio lá do artigo 112 do Código Tributário Nacional, que vai tratar do princípio do indúbio pro contribuinte. Então, se há a dúvida se houve o empate, deve-se julgar a favor do contribuinte. Então, são esses detalhes que eu considero bastante importantes para a nossa reflexão. Continuando, o artigo 156, a decisão judicial passada em julgado. Tudo bem. Nós vimos que há a suspensão da exigibilidade com o deferimento das liminares, em mandado de segurança, das chamadas tutelas de urgência, mas aquilo ali suspende a exigibilidade. E aqueles julgamentos são julgamentos provisórios. Todavia, prosseguindo o processo, aquele que houve o deferimento dessas liminares, dessas tutelas, prosseguindo o processo, e se concluindo que o contribuinte tem razão, então aí haverá um caso julgado, o caso será julgado a favor do contribuinte. E aí não é mais questão de se suspender a exigibilidade, porque já foi julgado a favor do contribuinte. E é, portanto, uma questão de extinção do crédito tributário, de extinção. No começo era a liminar, ela suspende a cobrança, mas o julgamento definitivo, claro, quando for a favor do contribuinte, claro, aí vai extinguir o crédito tributário. Se não for a favor do contribuinte, a execução vai continuar e o contribuinte vai ter que pagar, né? A extinção é quando há coisa julgada em favor do contribuinte. E primeiro, e por último aqui, digo que essas hipóteses não são taxativas, podemos ter outras hipóteses, apesar de uma certa polêmica a respeito de ser taxativo ou não. A última hipótese é do artigo 156.11, que vai falar da ação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas por lei. Bem, eu posso pagar em dinheiro, então eu posso pagar uma dívida. Eu tenho uma dívida, eu quero pagar com um automóvel. A pessoa aceita meu automóvel como pagamento da dívida. Pronto, eu fiz daí uma dação em pagamento. Eu tenho uma dívida e a pessoa tem interesse num lote lá que eu tenho na praia,
sei lá, alguma coisa assim, também eu faço o pagamento através desse lote, não através de dinheiro. É isso que se chama de dação em pagamento. E aqui está prevista também a possibilidade do contribuinte pagar ao Estado o seu imposto com um imóvel, chamado então dação em pagamento. Mas eu tenho percebido que não é só imóvel, é automóveis também. Eu imagino que todas aquelas frotas novas ali para a polícia militar, aqueles carros que ficam em frente ali ao pátio do Palácio do Governo, aquilo são veículos que as fabricantes fornecem, penso eu, e pagam os tributos com os veículos. Daí é também uma forma possível de dação em pagamento. Dação em pagamento, eu não estou dizendo que está acontecendo a dação em pagamento, mas eu penso que sim, que seria uma hipótese de dação em pagamento, e não por imóveis, que o Estado não quer mais saber de imóveis, o Estado tem muitos imóveis. O Estado precisa de frota de ambulâncias, frotas de viaturas, e aí a dação em pagamento poderia ser perfeitamente através de bens móveis, como no caso esse, né, dos veículos, não é? Devendo haver uma lei que autorizasse, não é, esse tipo de dação. Então, dação em pagamento é você pagar uma dívida não em dinheiro, mas pagar com os seus bens. Bom, diz uma parte da doutrina que ainda existe uma outra espécie de extinção do crédito tributário, que seria a confusão. Confusão é quando credor e devedor formam uma única pessoa. A única pessoa é credora e a única pessoa é devedora. É isso aí que se chama de confusão. Cito uma hipótese, por exemplo, de IPTU. O proprietário lá deve IPTU e daí vem o município e desapropria aquele imóvel, não é? E com isso fica também responsável pelos IPTUs em atraso. Daí ele é credor dos IPTUs em atraso e também devedor, não é? Porque ele desapropriou aquele imóvel para si. Então, mas isso é discutível. Tem algumas doutrinas que aceitam a confusão, eu só estou dando um rápido exemplo. Pode ser também a extinção do sujeito passivo. O sujeito passivo morreu e desapareceu, mas aí no caso do IPTU seria recairia daí no caso sobre o imóvel. Mas como teve lá na construção de Itaipu, vários municípios foram alagados, ficaram embaixo d'água. Desapareceu daí o sujeito ativo. Então citam-se assim algumas outras hipóteses de extinção do crédito tributário. Mas, com certeza, as mais interessantes são essas que nós enumeramos aqui, lá no artigo 156, não é? E repetindo, é o pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a prescrição e a decadência, a conversão do depósito em renda, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento, repito que pode ser tácita ou expressa, a consignação em pagamento, que nós vamos estudar lá no artigo 164,
a decisão administrativa irreformável. Decisão administrativa irreformável, naturalmente, em favor do contribuinte, não é? A decisão judicial passada em julgado também, né, em favor do contribuinte. E a dação em pagamento, que aqui fala de bens móveis, mas que entende que não precisa ser necessariamente só de bens imóveis. Bem, então, na sequência, nós iremos estudar um pouco sobre as hipóteses de exclusão do crédito tributário. São lá as hipóteses de isenção e anistia. Tá? Então, até o nosso próximo bate-papo.